Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia um tema diferente, e o tema de hoje é do livro Fonte Viva, lição 112. Que farei? Que farei? Paulo, Atos, capítulo 22, versículo 10, e diz o seguinte: Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis, e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo em seu círculo pessoal. Não roga a isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime revelação. Então, vamos lá. O que nos ensina essa lição? Que o verdadeiro servidor do Cristo, ele não pede privilégios divinos. Ele não foge das dificuldades, tá? Mas ele procura oportunidades no trabalho do bem. Então, o que ele está falando aqui é que a gente não, né, quando nós pedimos, fala, e agora o que eu faço? Eu quero tal coisa, né? Mas eu não quero ter o trabalho, eu não quero ter o sofrimento. Não é isso, né? Não é isso. Nós temos que pedir oportunidades de aprendizado, oportunidades de trabalho no bem para nos melhorarmos espiritualmente, moralmente. Nós temos que compreender o dever do esforço próprio, sem exigirmos regalias para o nosso círculo pessoal, não reclamarmos dos sofrimentos. Então, assim, eu estou passando por uma dificuldade, será que você não pode resolver isso para mim? Gente, dificuldade é nossa, não é dele, não é do próximo, tá? Então, nós temos que resolvermos os nossos problemas, certo? Né? Assim, ter um apoio por detrás é uma coisa, mas a resolução, a solução é nossa, não é do outro. Tá? Nós não temos também que ficar pedindo, olha, fulano também está passando por tanta dificuldade, não dá para quebrar um galinho para ele. Não dá para quebrar um galinho para ele. Porque Deus não está lá para quebrar galhos. Tá? Deus aqui se encontra dentro de nós para nos ensinar através das oportunidades, né, no trabalho do bem que Ele nos dá todos os dias. E nós não podemos reclamar dos sofrimentos. Isso é uma coisa que nós vamos bater praticamente em todos esses nossos encontros. Nós não temos o direito de reclamar daquilo que pedimos. E precisamos passar. Porque nós sabemos o que pedimos, por que pedimos, e agora nós precisamos passar. Então, nada de
reclamação. Tá? Aí, de vez em quando a gente dá uma vacilada, mas vacilou um pouquinho, levanta e fala, bom, não vou mais reclamar. Tá? A fé não serve como desculpa para buscarmos uma vida de inércia. Jesus nos convida para que semeemos amor e luz, e quando aceitamos essa tarefa, que a evolução espiritual acontece. Muitas pessoas acham que porque elas têm, falam que têm fé, eu peço, eu não vou ter que fazer nada. Gente, eu ajuda-te que eu te ajudarei, não é assim que as coisas funcionam. Eu estou adoentada fisicamente, né? Vou pedir ajuda a Deus, mas eu tenho que ir para o médico. Eu tenho que fazer exames, eu tenho que tomar medicação. Não é assim que as coisas se resolvem, né? Deus não nos ajuda desde que nós nos ajudemos. Essa é a tarefa, é justamente essa, é a gente correr atrás. Tá? E quando a gente aprende que a gente tem que correr atrás, é quando, sem as reclamações, ficar às vezes, né, cansado, preocupado, mas que aquilo não seja aquela, por que eu estou passando por isso? Porque eu não me conformo estar passando por isso? Olha que, gente, parou. Vamos passar o que temos que passar e acabou. Simples assim que funciona, né? E quando a gente tem essa compreensão, é quando começa a nossa evolução espiritual. Aí então vocês vão perguntar, Cláudia, você está falando em tarefa, então qual é a nossa tarefa? Modificar nossos próprios hábitos. Isso nós temos que fazer. Temos que modificar nossos próprios hábitos. Cláudia, é difícil. Não falei que é fácil, mas também não falei que é impossível, né? Bora lá que a gente consegue. Servir ao próximo de forma desinteressada. Voltando um pouquinho aqui, modificar os próprios hábitos, né? Nós temos uma lição no Evangelho, um capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que move montanhas ou remove montanhas, que transforma montanhas. Aí a gente vai e pergunta assim, né? Nossa, mas quais são essas montanhas? Não são as montanhas da natureza. São as montanhas, né, de sentimentos e em desacordo com o amor de Deus, os ensinamentos de Cristo que estão dentro de nós. Então, nós temos que modificar os próprios hábitos, nós temos que, né, remover essas montanhas de dentro de nós. Servir ao próximo de forma desinteressada. Gente, esse negócio de falar, eu vou ajudar o fulano, porque o fulano pode ser que no futuro me dê algo em troca, ou eu estou precisando. Que coisa feia. Que coisa feia. Nós temos que ajudar de coração, sem esperar nada em troca, porque ninguém é obrigado a nos dar nada, gente. A não ser que haja um acordo, né? Fala, olha, hoje eu não posso varrer aqui à frente, né? Você pode varrer hoje para mim que amanhã eu varro para você? É um acordo, né? Agora, sabe, eu vou varrer para ela à frente, porque vai saber se mais para frente ela não fala, então deixa eu não varro só aqui, né? Aqui à frente eu vou varrer lá dentro também. Existe uma diferença grande. Então, isso não é correto. Nós temos que fazer por amor. E o que vamos receber em volta de troca, de retorno, é o amor. Compreender as leis divinas, né? E a doutrina espírita, divulgando a verdade sem imposição. Quando nós conseguimos entender as leis de Deus, quando nós conseguimos ter a compreensão, né, da doutrina espírita, do espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, nós temos que não só saber para nós temos que divulgar, nós temos que passar para frente, porque saber de algo e guardar só para nós, né, algo dessa magnitude que é o que nos traz, algo que nos traz o conforto, o consolo, né, um entendimento,
Isso é um egoísmo muito grande. Então vamos divulgar sim, né, aquilo que nós compreendemos das leis divinas e da doutrina espírita. Entender o trabalho diário como instrumento do progresso. Nosso trabalho diário é tudo isso que a gente vem falando ao longo desse tempo. É a nossa modificação, é nosso interior, é nós termos a percepção de como agimos, estamos agindo com outras pessoas, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. É ter certeza que, né, nós não somos aqui os bambambãs, nós somos aqui os doentes do planeta Terra. Nós somos os alunos dessa escola. Estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos. E esse é o nosso trabalho diário que não deve ser parado, não deve ser estagnado. É um instrumento, é uma ferramenta de progresso, de evolução. Nós sabemos que nunca retrocedemos, então tudo de bom que nós, né, adquirimos até hoje, isso nós vamos levar daqui para frente, né? A gente não vai retroagir na nossa evolução, mas nós podemos ficarmos parados, estagnados, temporariamente em nossas próprias escolhas. E quais as consequências dessa estagnação? É uma sensação profunda de angústia e inutilidade por não estarmos cumprindo o planejamento reencarnatório. Ai, Cláudia, mas a gente não lembra o que nós aquilo com que nós nos comprometemos, mas nós, lá no fundinho, lá no nosso subconsciente, a gente sente. A gente sabe naquilo que nós temos que nos modificarmos. Todos nós sabemos o que fazemos de certo e de errado. Ah, eu não sabia. Nós não temos noção das consequências que nós vamos assumir. Porque as consequências dos nossos erros, elas vêm de qualquer maneira. Tá? Então, nós não temos noção das consequências, mas nós sabemos sim o que nós fazemos de certo e de errado. Quando nós agimos com uma atitude não condizente, aquilo a gente sente na hora. E qualquer um sente. Basta querer sentir. Porque também colocar um tampão não vai adiantar de nada. É fugir de si próprio. A mente desalinhada, quando nós ficamos estagnados, nós paramos com a nossa conexão, né, com o alto, nós paramos, né, de nos aproximarmos da espiritualidade. E o que acontece? Nós vamos ficar desequilibrados. Tá? E nós vamos cristalizar os defeitos morais, que vai impedir a prática da caridade, o amor ao próximo. Então, olha só o que acontece. Isso causa um desequilíbrio? Sim. Porque quando a gente deixa, tá, de fazermos as orações, mas aí vocês vão falar, mas, né, e os ateus? Os ateus, muitas vezes, eles têm um coração mais puro, tá, do que aqueles que ficam rezando 24 horas por dia. Aqui nós não estamos falando que nós temos que ficar em orações. Não, nós temos que pedir nos momentos, tá, de dificuldade e agradecer nos outros. E é algo tão simples, né? É ouvir o canto, tá, dos pássaros, que nem eu estou ouvindo agora, né? E falar, ai, obrigada, Senhor. É coisa tão simples, como a gente olha e fala, nossa, preciso colocar esse prato dentro do armário. Não há dificuldade nenhuma, né? Não vai cair nenhum pedaço, tá, do corpo, não vai atrapalhar o nosso tempo. É algo tão rápido. E passando, tá, por alguma dificuldade, isso aqui sai do coração, né? Deus me ajude. Sabe que é tão difícil assim? E quando a gente sai disso, a gente fica desequilibrado. Tá? A gente começa a focar aonde? E inconscientemente, dentro, né? Em cima daquilo, tá, das nossas montanhas internas, tá? Das nossas
do nosso egoísmo, da nossa inveja, da nossa raiva, né, da nossa incompreensão, do nosso não entendimento, da nossa, né, a gente não aceita. Então a gente começa a cristalizar tudo aquilo. Aí nós vamos perder o que aprendemos? Não. Aquilo que nós aprendemos ficou lá. Nós simplesmente nós paramos porque vai saber por quê, né? Cada um é cada um. Nos torna um alvo vulnerável para a sintonização com espíritos perturbados. Quando nós não temos a sintonia com o plano superior, os nossos irmãos de luz, respeitando o nosso livre-arbítrio, o que vai acontecer? Eles acabam se afastando. Quem irá se aproximar de nós? Nossos irmãozinhos perturbados, desorientados, perdidos. Aí nós vamos reclamar. Ai, mas eu estou me sentindo tão pesado. Ai, que não... Gente, para de agir dessa maneira. Vamos sempre andar no caminho de luz. A gente ainda vacila, mas quando a gente começa a ver que o vacilo tá demais, nós temos consciência suficiente, de poder chegar e falar, opa, vou parar por aqui, né? O tempo de aprendizado, né, ele se estende, passando a exigir novas e mais dolorosas jornadas futuras. Então, o tempo que nós estamos perdendo, né, quando nós ficamos estagnados, vai fazer o quê? Que a gente vá aumentando a nossa dor. Porque nós vamos ter que resgatar tudo isso, nós vamos ter que nos melhorar aqui. Não é do outro lado, é aqui na Terra. Isso significa que nós vamos reencarnar mais vezes. Então, vamos fazer a lição de casa bonitinha e de coração. Não vamos falar, então eu vou fazer isso aqui, eu vou me melhorar, porque eu não quero mais reencarnar. Também não vai rolar, não. A nossa modificação ela deve ser verdadeira. Tá? Ela deve surgir aqui dentro. Tá? E também essa nossa estagnação, esse nosso, né, quando nós paramos com as nossas tarefas, nós também iremos, né, gerar consequências ao desencarnarmos. É assim mesmo. Porque no retorno à pátria espiritual, nós vamos experimentar, né, uma grande confusão e frustração. Uma grande confusão porque nós estaremos tão afastados dessa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, que por mais que nós tenhamos aquele momento, né, de perturbação, de passar do plano terrestre para o plano espiritual, porque isso é totalmente, tá, plausível, normal, isso acontece mesmo, mas essa perturbação ela não pode perdurar muito. E isso acontece quando nós paramos, quando somos muito materialista, quando não temos, né, não sentimos Deus e Jesus dentro de nós, quando não cumprimos, né, com as nossas tarefas. E quando cai a nossa ficha, que estamos desencarnados, e o que fizemos, a frustração é muito grande, porque aí nós vamos parar e pensar, olha o tempo que eu perdi parado, tá? O tempo que eu desperdicei aqui na Terra, sendo que eu poderia ter me melhorado. Então é a confusão, a frustração, aí vem o remorso, mas Deus em sua finita misericórdia nos permitirá uma nova encarnação. Então, quantas ainda teremos? Não sabemos, mas quanto mais a gente estudar, mais fácil de nós tirarmos 10 numa prova. E não ficarmos de segunda época, eu sou da segunda época, tá? De exame, de repetir de ano. Então, o estudo é nosso, as lições são nossas, a tarefa é nossa, então nós vamos terceirizar nada disso e vamos fazer o melhor possível. Tá?
O espírito estagnado, ele sofre pelo apego, focando as energias nas ilusões da matéria, pela ausência dos prazeres físicos. E os prazeres físicos não são só aqueles prazeres carnais, não, né? É o prazer do orgulho, é o prazer da vaidade, é o prazer do desejo de poder, é o prazer da ganância. Então, ele vai sentir muita falta disso. Isso vai gerar uma perturbação. Então, esse espírito vai levar mais tempo, né, para ter condições, né, ou ele vai atinar que ele já desencarnou e essa perturbação, essa falta, porque é como se fosse um vício mesmo, né, fará muito mal a ele, ou ele não vai conseguir ter a compreensão do desencarne, que também irá gerar uma perturbação. Então, olha o que faz o que nós fazemos com o nosso espírito, né, com o nosso corpo, porque isso também pode gerar doenças físicas, né? Olha o que nós fazemos, porque nós vamos não mais praticar as nossas tarefas, as quais nos comprometemos antes de reencarnarmos, né? Então, meus amores, sigamos cumprindo as tarefas, cumprindo a lei do progresso, porque essa é a lei do progresso. Vamos cumprir com as nossas tarefas, vamos automaticamente, quando entendermos quais são essas tarefas, como devemos cumpri-las, e nós temos com capacidade disso, nós estaremos evoluindo moralmente, evoluindo espiritualmente. Essa é a lei do progresso. E a lei do progresso, ela não fica estagnada. Porque nós podemos estagnar alguma marcha nossa aqui, né? Mais de uma, às vezes 3, mas vai chegar uma hora, né, que a nossa própria dor, o nosso próprio tédio vai nos empurrar para continuarmos caminhando para a evolução. Então, nós não teremos opção. Para que nós vamos ficar atrasando? Para que a gente vai ficar enrolando? Temos tudo aqui nas mãos, vamos seguir. É tão mais fácil, é tão mais gostoso, tão mais tranquilo. E isso não significa, tá, que nós vamos nos livrarmos dos nossos resgates. Não, nossas tarefas são justamente lidarmos com esses resgates. Tá certo? Então, bora caminhar, né? Bora cumprir as tarefas, bora evoluir. E a oração de hoje, ela diz o seguinte: Deus, fonte de vida, sei que a estagnação é o repouso excessivo da alma que adoece o espírito. Peço coragem para vencer o comodismo e o medo de errar. Dai-me determinação para dar o primeiro passo em direção à minha transformação moral e material. Que o meu dever seja cumprido com alegria. Jesus, Divino Mestre, ajuda-me a romper as correntes da procrastinação. Ilumina minha mente para que eu compreenda as causas da minha paralisia. Que eu não espere por condições perfeitas para agir, mas que comece a fazer o bem com os recursos que já possuo. Transforma minha estagnação em movimento renovador. Que assim seja. O medo também faz com que haja a estagnação, mas o medo é a falta de fé. E a fé, como já foi falado, não é eu creio, a fé é eu sei. Bora lá. Então, minhas crianças, né, essa foi a nossa lição de hoje, muito boa por sinal. E vamos aos nossos recadinhos. Terminamos já o mês de agosto. Dia 1º agora de setembro já estará nas nossas redes sociais o novo cartaz, lá de recados,
né, onde teremos as palestras, teremos um evento agora sim no mês de setembro, será o nosso chá beneficente, mas entrem lá nas redes sociais para ficarem a par, né, de como será setembro lá no SEAC. Vai ser muito legal. Tá? Então vamos, nossas canecas maravilhosas, elas estão à venda lá na nossa casa, ou se tiverem interesse, peçam pelo Facebook ou pelo Instagram, certo? Ativem os sininhos para receberem as notificações de novos vídeos. Nos sigam nas redes sociais. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Curtida é maravilhosa, muito necessária, né? Os comentários são muito bons. Muitas vezes nós lemos os comentários que nos faz, né, que nos deixa tranquilos em sabermos que tá no caminho certo. Né? Esse retorno também é muito legal, é muito importante. E o compartilhamento é um ato de amor, é a prática da caridade. Então vamos compartilhar. Como foi falado agora, isso também é uma tarefa. Aquilo que aprendemos, temos que passar para frente, não guardar aqui dentro só para nós. Tá? Quem estiver inscrito lá no Facebook, se inscreva aqui no Instagram, se inscreva aqui no YouTube, bom? Porque aí vocês vão receber as coisas bem rapidinhas. Muito obrigada mais uma vez por esse nosso encontro, né, por aqui estarmos juntos, aprendendo juntos. Isso é muito legal. Nos encontraremos no nosso próximo Momentos com SEAC. Né? Fiquem em paz. Beijos a todos. Até mais.